Bom dia. Se você adora ver o bordado ganhar vida ponto a ponto, chegou no lugar certo. Hoje é dia de colocar a mão na agulha e seguir com mais um projeto encantador. Capricha no bastidor e vem comigo. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Então, gostaram da primeira aula do Salsichinha? Então, eu passei para vocês, né, como é que a gente tira o risco, como a gente trabalha a parte da claridade, da parte mais escura, né, para a gente estar formando, né, todo o risco do bordado, né. E isso assim, é algo, é base para todos, né, todos os petzinhos que a gente vai bordar, seja cachorro, seja gato, seja lá um coelhinho, ou qualquer outro trabalhinho, né? Então é desta maneira que eu faço. Por quê? Aí também existe a possibilidade de ter a mesa digitalizador. Eu acho tão comprido esse nome. Que também ajuda a gente, porque você vai desenhando na mesinha, é um quadradinho pequenininho, tá? Ele não é uma coisa muito grande, mas só que é um pouquinho carinho, né, para ter. E aí você vai tirando o desenho e automaticamente já vai jogando pro computador, né? Aí depois você só imprime e passa o risco. Fica melhor? Fica assim, digamos, uns 60% melhor do que da maneira que a gente tira, né? Mas por enquanto a gente não tem a mesa, a gente vai tirando da maneira da gente, ok? Então o risco é o mesmo, tá, meninas, que eu vou estar disponibilizando para vocês. Eu vou pegar o risco aqui para mostrar, tá? Olha. Então é o mesmo risco, tá? O mesmo risco que eu tirei, só que daí eu dei uma melhorada, eu passei no papel, né? Daí digitalizei, passei pro computador e daí eu fiz em PDF para vocês, ok? Então é o mesmo risco, tá? Ó, não tem diferença. Eu só vou fazer um tamanho menor um pouco, tá, meninas? Porque senão nós vamos levar assim 1 ano bordando o cachorro, né? Aí demora muito. Então vamos para os avisos. Lembrando, meninas, que a pintura em agulha realista, tá? Então é algo que a gente vai colocando aquelas cores que a gente acha assim que vai combinar, tá? Então aí a gente vai fazendo aquela sequência de cores, tá? Assim a gente vai combinando uma cor com a outra, ok? Os avisos assim, o risco, né? Eu costumo dizer molde porque eu fazia boneca antes. Os riscos, né, do bordado vai estar lá no grupo, tá? No meu grupo. Ali na descrição dos vídeos, embaixo ali, meninas, tem todos os endereços, tá? Eu vou disponibilizar para vocês gratuito, tá? O risco para vocês poderem bordar junto comigo. É só entrar lá e pegar o risco. Baixar vai estar em PDF. Aí vocês baixam, colocam na tela do computador e daí vão tirando, né? Outra coisa, meninas, dentro do grupo, lá no primeiro, já em cima, no primeiro comentário fixo que tem o link do WhatsApp do nosso grupo, tá? É só assim, caso vocês estão aprendendo, estão fazendo as aulas comigo de bordado, né? Vocês terem dúvida durante a aula, né? Às vezes tá lá, às vezes é alguma coisa assim que eu deixei de explicar ou acabei esquecendo e tal. E vocês ficarem, então vocês podem entrar no grupo, tá? Do WhatsApp, daí para ir lá eu tô esclarecendo as dúvidas, porque lá para mim é mais prático do que eu ficar respondendo aqui pelo YouTube. Pelo menos eu acho mais prático lá, né? E às vezes assim, a dúvida de vocês é a dúvida de mais alguém, né? E aí acaba esclarecendo, ok, meninas? Eu queria mostrar um outro trabalho para vocês também, tá? Eu vou diminuir aqui um pouquinho a tela, só para mostrar. Aí,
Então esse aqui foi o meu bordadinho, claro que entre a coruja e a, né? E esse eu estava fazendo um outro trabalho, tá? Então esse aqui é um esquilo muito fofo, né? Assim é bem demorado também para estar bordando, tá? Mas eu amei assim, sabe, bordar. Tem todos os detalhes, né? Gramas, árvores, tudo. Eu achei assim um encanto, ok? O que mais que eu ia falar para vocês? Então, aí mais tarde eu vou estar dando esse curso também, tá? Assim, a técnica, né, desse curso. Só que assim, quando a gente completa 500 inscrições e 1000 horas de vídeo no YouTube, ele libera pra gente o clube de membros, tá? Então, essas aulas especiais eu vou estar dando lá no clube de membros. Também vai ter lá moldes gratuitos e tal. Então, meninas, eu peço para vocês ir compartilhando esses vídeos que eu estou fazendo agora, contando para as amigas, mandando para as amigas, para quem gosta de bordar, claro, né? E assim que a gente alcançar esse número aí, eu vou estar fazendo essas outras aulas, né? Que são aulas assim especiais e que daí vão ficar para o clube de membros, ok? Então vamos para o cachorrinho, né? Claro que aqui quando eu dou as aulas, eu faço as aulas, meninas, as aulas são completinhas, tá? Eu ensino assim tudo como eu bordo, tá? Para vocês. Então vamos começar com o nosso salsicha. Eu vou só puxar minha cadeira que vai fazer um pouco de barulho. Tá? Aí sempre eu acabo batendo, né? Eu sou um pouco desastrada. Então vamos começar. Normalmente, meninas, eu sempre começo pelo focinho, né? Fazendo aqui, né, a parte do focinho e tal. Mas desta vez eu não vou começar pelo focinho, tá? Eu vou deixar o focinho para mais tarde. Só que eu vi aqui um negócio errado que eu fiz aqui, eu vou só dar uma consertada. Aqui. Ele é mais arredondado aqui, tá? Mas esse aqui fui eu que não risquei errado. E assim, o risco eu passei com o carbono, tá, meninas? Mas se vocês quiserem imprimir, também pode imprimir, tá? Com o carbono, tá? Na impressora. Só que assim, eu acho tão carinho aquele negócio para comprar, que a gente fixa e daí imprime, né? Ele assim não é muito barato, né? Esse tempo eu tava olhando e aí achei que era bastante que vinha, mas depois quando eu fui para comprar, para olhar direitinho, eu vi que é o mínimo, né, de folhas que vem dentro do pacote. Eu acho que temos que esperar que tenha mais fabricantes, né, e aí tendo mais fabricantes acaba ficando mais barato um pouco, né. Eu vou só ajeitar aqui um pouco, assim. Então vamos começar o bordado, só que eu vou ter que abaixar aqui um pouquinho, meninas, senão eu não vou enxergar o que eu tô bordando aí. Acho que agora tá bom, dá pra vocês verem, dá pra eu bordar. Eu ia comprar um outro suporte desse, né, só que daí eu fui ler nos comentários, o pessoal comentou que é muito fraquinho e que não durava muito tempo, era assim para bordar só de vez em quando. Aí fiquei na dúvida, acabei não comprando, acabei ficando com o meu mesmo, né? Então vamos lidando com esse, pelo menos esse aqui eu bordo ele às vezes, mas ele não me dá problema assim de descolar, os outros falaram que já logo descolava e tal. Então acabei ficando com o meu mesmo, tá? Então vamos começar. Eu vou começar bordando do focinho para cima, tá? Então aqui a primeira cor que a gente vai usar é 381, tá? Outra coisa que eu queria comentar, meninas, que vocês estão comentando sempre comigo, para eu fazer a lista eu vou só arrumar aqui a imagem do meu computador e eu tô com a imagem aberta aqui no computador, tá? Do cachorrinho. Então eu vou bordando e vou olhando ali na imagem, tá? Então, para eu colocar todas as cores numa lista ali na descrição, né? Naquela caixinha que você diz embaixo dos vídeos, né? Só que como eu vou bordando,
E eu vou bordando com vocês, então muitas vezes, às vezes eu até troco de cor na metade do caminho, tá? Então, ou teria que esperar para eu colocar essa lista na última aula para vocês, né? Mas também não adiantaria eu colocar, porque vocês não vão entender para onde vai ficar essas cores, né? Aonde eu coloquei todas essas cores. Ou então eu pensei assim, vocês entram no grupo do WhatsApp e eu vou estar colocando sempre lá no grupo do WhatsApp, ok? Todas as cores que eu vou estar utilizando em cada trabalho, mas por enquanto eu vou mostrando para vocês assim. Então, já mostrei, então esse aqui é o 381, ele é um marrom bem escuro, tá, meninas? Bem escuro. E nós vamos começar a bordar aqui a parte de cima do focinho. Então, aqui também eu preciso ter o cuidado, meninas, com também eu preciso, para onde vai o pelo, onde é o sentido do pelo. Então, o sentido do pelo desse aqui, ele vai assim, tá? Daí vai aqui e aqui vem pro lado. Então, vamos começar. Depois de bordar tantos pontos enormes, meninas, vamos ver se eu consigo bordar os pequenininhos. Eu vou puxar só um pouquinho, que talvez que tá meio solto esse tecido. Agora voltamos aos pontos pequenininhos. Então, veja que eu tô seguindo os pontos, né? Pra lá, pra cá e pra cá. Eu posso pôr um pouquinho maior que o risco, tá? Porque depois a gente vai mesclar uma coisa na outra, né? Quando eu tava bordando esse quilo, eu fiquei pensando, digo, minha nossa, será que eu vou conseguir bordar pontos menores depois? A gente se habitua, né, com a coisa, e depois a gente fica pensando. Mas tá indo bem, graças a Deus. Faltou um pontinho. Lá era assim, pontos muito pontos aleatórios, né? E aqui já é algo que tem que ser mais direcionado, assim, digamos, né? Mas enfim, devagarinho vai saindo, né, meninas? Lá onde caía o ponto tava certo.
Eu tô usando um fio só na agulha, tá? Olha, só um fio. A pontinha tá aqui, ó, separada, tá? Se eu for mudar para 2, eu aviso, mas normalmente é um ponto só. Aqui faltou um ponto, vamos voltar aqui. Veja que eu tô colocando ponto longo, ponto curto, tá? Eu preciso colar um antiderrapante nesse embaixo e acabei esquecendo. Então, assim, meninas, na questão de pintura de agulha, é um pouco diferente, tá, das outras, dos outros bordados, tá, como uma flor, alguma coisa que que você esteja bordando, que precisa ser bem certinho, tá? Nesse caso aqui, nosso, do petzinho, o risco ele é só pra gente não se perder nas cores, sabe? É assim, mas pode bordar um pouquinho maior, se achou que o risco ficou muito menor. O risco é só pra gente, assim, ter um norte, como a gente costuma dizer, né? Mas, digamos, eu esteja bordando aqui, aí eu vou achar que é menor aqui essa região, vai ficar mais bonito e tal, aí vocês podem mudar, tá? Então, esse aqui vai ficar mais ou menos até aqui assim, que faltou um pontinho. Depois, se eu sentir a necessidade, eu volto com mais, tá? Aqui, por enquanto, não vamos bordar pra cá, vamos subir. Então, eu vou terminar esse fio. E vou trocar de cor. Bem, agora eu vou bordar um cinza nessa região, tá? É o 236, ele é um cinza escuro, mas caso vocês queiram um cinza mais escuro, vocês também podem colocar um cinza mais escuro aqui, tá? Aqui, ele é um pouquinho arredondado, tá?
Então veja que eu tirei o risco mais ou menos aqui assim, porque aqui ele vai ter toda a parte mais preta, né? Aqui eu até esqueci um risco que tinha mais ou menos aqui, mas depois eu vou fazer. Ele vai ter aqui uma parte mais escura, mais clara, assim, menos aqui. Então, vamos bordar. Aí. Aqui faltou um pontinho, posso colocar o preto. E eu continuo com pontinhos, tá, meninas? Preto cinza ali. E vou seguir na mesma sequência do anterior. Que eu venho até aqui, esse cantinho, tá? E daí aqui eu paro e volto.
Ok, meninas? Então agora eu vou terminar o fio. Então, como vocês podem ver, ficou muito claro, né? É um cinza muito clarinho. Eu vou escurecer um pouco esse cinza, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora a cor preta, que é o 403. Ok, meninas? Não gostei ali muito do clarinho, eu vou só cobrir aqui que eu coloquei cinza. Ficou estranho esse cinza aqui no focinho. Aí. Isso é bom quando às vezes vocês fazem alguma coisa e aí precisa deixar o mais claro, o mais escuro. É essa técnica, né? Vocês vão dando pontinhos aleatórios aqui dentro, tá? Da cor cinza. Ou claro, se vocês não quiserem fazer isso aqui, vocês podem comprar um fio, um cinza bem escuro, tá? E aí estar colocando um cinza bem escuro. Mas como ali pela foto bate a claridade e ele tem, parece um mesclado de preto com cinza, então esse aqui vai funcionar muito bem. Aqui lembra, meninas, que eu dei uma arredondadinha, então aqui na parte de trás eu vou estar preenchendo com o preto, tá? Porque se você olhar para salsicha, toda essa região é bem preto, né? Ou um marrom muito, muito, muito escuro, né? Mas normalmente é preto. Mas o cachorrinho que eu conheci era preto. Aqui na lateralzinha eu vou colocar uns pontinhos a mais, tá? De preto. Continuo aqui olhando onde falta, tá? Pra ajudar a te fazer um nó, né?
Aqui eu já vou pegando ela para baixo, um pouco aqui para cima. Aqui eu já vou começando a aplicar a cor preta, tá, meninas? Então, essa cor preta, ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir, vai dar volta aqui no canto e daí vai subir pra cá, tá? Aqui também ela vem até aqui no canto, tá? Aí depois ela sobe. Soltou o fio. Então, vamos continuando. Eu vou bordar passo a passo, tá, meninas? Ó, vou gravar passo a passo, tá? Então, vai ter vários vídeos, tá? Do mesmo. Como eu fiz com a coruja. Vocês vejam que o meu risco tava aqui, né? Mas como eu já vim mesclando dentro do cinza um pouquinho antes, tá? Acho que fez um nó agora. Aprendi um outro truque, meninas. Eu vou puxando aqui devagarinho para não arrebentar. E aí eu puxo o nó pro lado direito. Aí fica mais fácil, olha, da gente arrumar. Porque não é que nem bordar com a mão, né? O bastidor aí tem que tirar, tem que virar, dá um trabalho. E assim não. Só que tem que cuidar para não arrebentar ali, o fio tem que ser bem com amor e carinho. Aqui, olha, eu tenho uma voltinha aqui, tá? Então, eu vou respeitar, porque aqui vai a cor de caramelo, né? Caramelo mais. E ali embaixo.
E eu continuo com pontinhos, tá, meninas? Vamos com pontinho até uma altura. Depois eu vou passar um durex ali no parafuso, vou ficar enroscando o fio. Às vezes eu pego o fio mais largo, mais comprido. Eu vou bordando passo a passo, porque às vezes tem algumas artesãs, né, que estão, algumas bordadeiras, né, que são iniciantes, e daí, né, para elas entenderem bem. Quem já for mais assim, né, que já borda há bastante tempo, que já tem, né, prática, aí pode ir pulando o vídeo mais pra frente. Não tem problema. Aqui não esqueça sempre de ir deixando a voltinha, tá? Aqui pro fio. E o salsicha, ele tem nessa, o narizinho dele é mais comprido do que o dos outros cachorros. Os outros cachorros, normalmente, esse bordão, esse aqui já vai pros olhos, né? E aqui não. Às vezes, meninas, eu vou mexendo aqui no bastidor, tá? E aí vai entortando a câmera lá, e às vezes eu tô tão aqui olhando o bordado que eu esqueço, sabe? Que eu tô bordando pra vocês, não é pra mim.
pouco solto ali, não. Então, vejo que aqui eu sempre vou colocando uns pontinhos pra cá, tá? Porque é onde a gente vai fazer essa virada aqui. E daí depois ele vai fazer assim, tá? Ó, o sentido do pelo. Então, temos sempre que ficar atento. Opa. Ok, meninas? Então, acho que até aqui deu pra entender, né? Eu vou virar um pouquinho pra cima. Ou eu vou puxar mais pra baixo um pouco. Esse lá é pra vocês estarem vendo. Então, aqui já deu pra ver, né? Que a gente tem aqui a parte marrom, tá? E aqui temos o mesclado, né, de cinza com o preto. Se eu achar depois que aqui ainda está muito claro, eu coloco mais um pouquinho de preto dentro. Então, vocês vejam que mesclando, ele não alterou em nada o bordado, tá? Colocando duas cores no mesmo espaço. E aqui a gente vem subindo, né? Agora a parte preta. Eu vou encerrar a aula por aqui. Para não ficar assim tão longo, né, os vídeos, né, e aí eu volto na próxima aula
já a gente dando continuidade a essa parte, tá? Depois, quem sabe, até aqui nas orelhas eu bordo daí um lado e aí depois eu trago o outro bordado para ir mais rapidinho assim, né? Mas pelo menos essa parte aqui do rosto é que é a parte principal, né? Que eu acho assim a parte mais demorada, ela é um pouco mais delicado, porque a gente tem que às vezes parar o que você está bordando, você tem que bordar uma outra parte para você encaixar uma coisa na outra, né? Mas enfim, meninas, então eu vou parar aqui. Lembrando vocês que as cores eu vou estar colocando lá no grupo do WhatsApp, tá? Para vocês estarem verificando lá. Aí acho que eu vou pôr assim, cada aula eu vou colocando lá. Digamos, hoje eu usei as cores que eu usei, eu já vou fazendo uma listinha assim, colocando, depois no final eu coloco a lista completa das cores, porque é muito fio, sabe, meninas? E assim, ainda não tá tudo aqui, tá? Então, como vocês podem ver, vai precisar esse, que são os tons de caramelo, né? Tudo isso aqui a gente vai utilizar. Mas ainda falta ali bastante coisa, falta mais begezinho, falta ainda os olhos, né, que eu não separei a cor dos olhos, ainda vai o branco, vamos dar ainda uma olhadinha no narizinho dele, se vamos fazer com branco, vamos fazer um cinzinha para não ficar tanta luz ali no narizinho. Ainda tem daí o contorno do nariz, então tudo isso vai aumentando cores, mas eu vou deixando para depois, por quê? Porque daí depois eu consigo olhar bem direitinho, tá? Assim, quando no começo, no início do bordado, aí às vezes a gente não acha que uma cor vai ficar boa e às vezes acaba não ficando, ok? Então tem nos olhinhos dele também tem claridade que a gente vai ter que estar colocando, né? Então tudo isso. Mas tá bom então, meninas, até a próxima aula. Aí não esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar, deixa os comentários, estão gostando, não estão gostando, o que vocês gostariam que mudasse na aula. Pra gente é bem importante, tá? Então até a próxima aula.